Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir então a proteção de Deus para este nosso encontro. Pedir a força do Espírito Santo para que possamos colher a vontade de Deus reservada para esta noite. O tema de hoje é maravilhoso, transformador. Então que possamos estar com o coração aberto para tudo aquilo que Deus vai falar para nós nesta noite, nesta formação. Para isso vamos pedir o Espírito Santo por intercessão de Nossa Senhora. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Então vamos começar o nosso encontro de hoje. Amém. Nossa, que amém é esse? Isso. O tema de hoje é um tema muito importante. O tema da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. É um tema muito caro para a Igreja. Muitos foram os papas que recomendaram não somente a consagração, mas a própria leitura do tratado. Inclusive padres que conferiam indulgência plenária a quem lesse o tratado. Só de ler o livro, você já recebe indulgência plenária, né? Obviamente cumprindo os requisitos necessários para adquirir todas as indulgências plenárias, né? Esse nosso tema de hoje, ele é muito importante. Eu tratei em encontros anteriores sobre servo, sobre escravo. Eu falei que nós temos um serviço a exercer e o nosso serviço equivale a amar. De um jeito especial, amar como Jesus amou, né? Não é uma coisa fácil, mas com a graça dele nós conseguimos. Podem sentar, à vontade.
Com a graça dele, a gente consegue fazer as obras dele. Jesus disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Amém? Então, São Luís, ele ensina a doutrina da santa escravidão de amor. Eu coloquei alguns slides aqui, algumas coisas nós vamos acompanhar dos slides, outras vai ser daquilo que eu vou falar, porque tem muita informação no slide e eu não coloquei 10% do que eu gostaria de colocar, né? Mas no grupo eu mandei esse conteúdo, parte desse conteúdo aqui, que está nos slides. Outra parte eu vou tratar que fala especificamente da santa escravidão de amor. São Luís, como eu disse no último encontro, ele usa o termo pesado, escravidão, né, para denotar essa verdade de pertença. Nós não estamos prestando um serviço a Deus, nós pertencemos a Deus. Amém? Quem é São Luís Maria Grignon de Montfort? Tem diversas informações desse texto. Um santo, grande santo francês, nascido no século XVII, que dentre as diversas formas de expressar o seu amor a Deus, ele não somente utilizou, ele amou muito Nossa Senhora. Tanto que ele diz no tratado que ele leu todos os livros da época que falavam sobre Nossa Senhora. Óbvio que naquela época existiam menos livros do que há hoje, né? Mas ainda assim, são muitos livros. Muitos, né? E todos os livros que falavam sobre Nossa Senhora, ele leu. Uma coisa especial nos santos dessa época, nos cristãos de um modo especial dessa época, é que a memória deles era muito boa. A gente, hoje em dia, tem muitos outros recursos que nos ajudam na nossa falta de memória. Esqueci tal data, vai lá no celular, abre, ou vai lá, tá um caderninho, pegou a caneta, anotou lá um caderninho, um bilhetinho, anotou num quadro, anotou em qualquer lugar, no calendário, né? Os santos daquela época, os cristãos de um modo especial naquela época, guardavam na memória. Eles utilizavam muito mais a memória, tinham uma memória muito mais posta em prática, vamos dizer dessa forma, né? Então, eles guardavam muito mais, né? Muito mais coisas. Antigamente eles tinham um certo horário de trabalho e depois descansar, porque ela estava muito cedo por causa da qualidade. Vocês já ouviram falar no poema de São José de Anchieta, a Nossa Senhora? Eles trabalhavam só até meio-dia, não. Eu peço a Deus a guarda de não errar o número, mas o poema tinha 5.000 versos. Ele tinha de cor esses poemas. Ele escrevia na areia da praia, não sei se todos os dias, né? Mas escrevia, vinha a areia, vinha a água e apagava. Ele ia lá de novo, escrevia. Né? Então, santos com feitos belíssimos, não só de memória, mas também de amor a Nossa Senhora. Todos os santos têm uma coisa em comum: amar Nossa Senhora. Exatamente. E eu não vou dizer que o santo que mais amou Nossa Senhora foi São Luís. Eu não vou dizer uma coisa dessa, porque nós temos aí São José, né? Eu posso dizer com toda tranquilidade, abaixo de Jesus, nenhum outro santo amou tanto Nossa Senhora quanto São José. Também acho, viu? Então. O pobrezinho sofreu, viu? Desde a família dele. Sim. E São Luís, inclusive, cogitou-se até a possibilidade de ele se tornar doutor da igreja. O que é um doutor da igreja? Alguém não somente que ensinou uma doutrina
belíssima sobre as verdades de fé, mas ele traz não uma doutrina, mas uma perspectiva nova, né? Todos os santos falam do amor a Jesus, do amor a Nossa Senhora, mas, por exemplo, São João da Cruz ensina a amar a Deus por meio da entrega total, abandonar tudo para ter o tudo que é Deus. Santa Teresa também, né? Doutora da oração, que ensinava só Deus basta. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Então, cada santo apresenta de um jeito diferente as verdades de fé. É como se houvesse caminhos diferentes, não descobertos, para chegar ao coração de Jesus. E existem santos que descobrem novos caminhos, né? Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena via de Santa Teresinha, nas pequenas coisas, amar com amor imenso, com o máximo de amor que se pode. A Santa Teresinha amava Jesus até da forma com que ela sentava na cadeira, né? Eles prestavam atenção nos detalhes, não no intuito de deixa eu encontrar uma coisa nova, mas porque eles realmente desejavam amar a Deus em todas as coisas, né? São Luís, ele formula toda a doutrina dele tendo em vista uma coisa. O primeiro trecho do tratado diz assim, olha só, número 1 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Então, uma ideia mestra para São Luís é que Nossa Senhora é um caminho, é um meio pelo qual Jesus veio até nós. Ele poderia ter vindo de diversas formas. Deus poderia ter feito Jesus aparecer sem origem. Deus poderia ter feito ele aparecer de diversas formas. Pode ou não pode? Deus pode. No entanto, ele escolheu o caminho humilde da Virgem Maria. Uma menina pobre, Maria não era rica, né? A casa, vocês já ouviram falar na casa, né, de Nossa Senhora, que está em Loreto? Era uma casa de 3 paredes. A quarta era uma rocha. Então, eram 3 paredes construídas encostadas na rocha. E era casinha simples. Casinha simples de Nossa Senhora. Foi ali que foi criado o menino Jesus. São Luís, ele compreendeu que Nossa Senhora, ela não foi somente um objeto descartável nas mãos de Deus. Deus não veio por meio de Maria somente porque era o caminho que ele encontrou naquele momento. Deus constituiu Maria um caminho para Jesus. A gente vê isso no início da vida de Jesus. Quando São João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. E quando Jesus entrega até o último da sua carne, no alto da cruz, também ali ele está falando de Maria. Também ali Deus tem uma palavra sobre Maria. Quando Jesus diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, não é somente uma verdade, um acontecimento histórico para dizer, olha, Maria não ficou desamparada, Maria teve alguém que fosse cuidar dela.
Maria tinha mais ou menos uns 48 anos nessa época. Entre 45, 48, 42, né? A idade perfeita a gente não tem. Estudiosos dizem que Maria subiu ao céu com 68 anos. Mas, no alto da cruz, Jesus diz para a mulher, para sua mãe: eis aí o teu filho. E para o filho, eis aí a tua mãe. O verbo em grego utilizado, ele dá um sentido não somente de posse de algo que está fora de mim, mas eu acho que eu já dei esse exemplo, né? Esse violão é meu. É dizer uma coisa, ok? Outra coisa diferente é eu dizer: esse braço é meu, certo? Se alguém me tomar o violão, eu não perco parte de mim. Se alguém me tomar o braço, eu perco parte de mim. O verbo utilizado naquele momento em que Jesus disse: filho, eis aí a tua mãe, e o menino a levou ele a levou para casa, o verbo utilizado era o verbo aplicado para este tipo de posse, para este tipo de pertença. João levou Maria para casa como aquilo que é seu, não como um objeto exterior a si, mas como a pertença de si mesmo. E essa pertença de Maria a nós, como parte da gente, São Luís trata disso no tratado também. Quem se entrega todo a Maria, Maria se entrega toda a ele também, né? Dentre muitas outras coisas belíssimas que São Luís fala no tratado, né? Somente os tópicos aqui dos slides, obviamente, por grande santo que era São Luís, e por tratar do tema de Nossa Senhora, ele era muito perseguido, né? E ele também tinha uma vida interior gigante, né? Uma vida interior exemplar. O amor, a mística de São Luís, né? Os dons místicos que manifestava São Luís eram maravilhosos. Ele tinha uma predisposição à vida interior, né? Apesar das dificuldades econômicas, aos 12 anos frequentou o colégio jesuíta Santo Tomás Becket, em Rennes, né? Ele vai contar um pouquinho da vida inicial, da vida de São Luís. Com 27 anos, em 5 de julho de 1700, dia de Pentecostes, foi ordenado sacerdote. Algumas testemunhas narram que ele permaneceu o dia inteiro em adoração como um anjo diante do altar, né? Era muito mais comum, não é que era muito mais comum naquela época, né? Os santos, eles têm essas manifestações de piedade extraordinária, né? Ficavam horas, alguns santos ficavam dias, né? Tinha uma santa que quando entrava em êxtase ficava dias em êxtase, né? Defesa da verdade, né? São Luís ele combatia algumas heresias da época, né? Tinha heresias que arrastavam muitos cristãos, faziam perder muitos cristãos. E, como eu já disse aqui algumas vezes, uma frase belíssima: só Nossa Senhora destruiu todas as heresias. Em Nossa Senhora nós encontramos o antídoto contra as heresias. Heresias que falam sobre Jesus, heresias que falam sobre a igreja. Em Nossa Senhora nós encontramos a resolução, o fim do embate dessas heresias, né?
E São Luís, ele viu isso, ele utilizou a devoção a Nossa Senhora como meio para converter esses diversos pecadores. As pessoas viviam uma situação de pecado terrível, né? Na época dele. E por meio da pregação e da devoção a Nossa Senhora, ele converteu muitas almas. A verdadeira devoção mariana é cristocêntrica. São Luís, ele deixa muito claro que a verdadeira devoção a Nossa Senhora não se opõe a Jesus, de forma alguma. Tanto que quem viver bem a consagração a Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora, viverá bem o seu batismo. O maior problema dos cristãos na época de São Luís, antes da época de São Luís e nos dias de hoje, é que nós não vivemos bem o nosso batismo. A gente não vive como deveria o nosso batismo. E São Luís, ele ensina que a consagração a Nossa Senhora, a prática da verdadeira devoção a Nossa Senhora, é a vivência perfeita do nosso batismo. Tanto que ele chega a dizer o seguinte, olha, tanto faz dizer consagrado a Maria ou consagrado a Jesus. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha só. Quando a gente entrega, e a consagração é uma entrega, nós estamos aqui. Jesus está aqui. Maria está aqui. Deixa eu colocar aqui. Maria está aqui. Se a gente entrega Jesus, quem recebe? Jesus. Certo? Se a gente entrega a Maria, quem recebe? Com um pequeno detalhe. São Luís, ele mostra no tratado uma coisa. Ele dá um exemplo de um aldeão, tem lá o rei, né, um camponês simples, tem lá sua plantação de maçãs. Ele decide dar um presente para o rei. Então ele vai lá na sua colheita, pega a maçã mais bonita, mais perfeitinha, bonitinha, chega e quer levar para o rei. Ele vai chegar até o rei? Não vai chegar até o rei. O que São Luís ensina? Que esse aldeão, ele chega até a mãe do rei. A mãe do rei, em toda a história, talvez com exceção agora, né, dos reinados atuais, né, a mãe do rei sempre foi mais acessível. Então as pessoas, quando queriam algo do rei, iam até a mãe do rei. Tem até um termo bíblico que é rainha-mãe. Era a pessoa que recebia as informações, recebia os pedidos e levava até o rei. Aí esse camponês falou, eu tenho esse presente maravilhoso. Para ele era um presente maravilhoso, mas para o rei era o quê? Só uma maçã. A mãe do rei pegou aquela maçã, colocou numa bandeja de ouro, colocou a maçã em cima e levou até o rei. Era só uma maçã, mas estava numa bandeja de ouro e estava sendo entregue não por um camponês, mas pela mãe do rei, pela rainha-mãe. E quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, é isso que acontece. A gente fica tentando entregar algo para Jesus, mas muitas vezes nem é a nossa melhor maçã. Nem é o nosso melhor. O que Maria faz? Ela vai lá pegar a nossa maçãzinha limpa, dá uma lustrada nela, lava se for preciso, coloca naquele embrulho, naquela bandeja de ouro e entrega para o rei. Tudo que nós entregamos a Nossa Senhora, ela entrega para o rei. Amém? Quando Nossa Senhora recebe um belíssimo louvor, que honra para mim
merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Todas as gerações te proclamarão bem-aventurada. O que Maria diz? Olha que linda que eu sou bem-aventurada. É isso que ela fala? Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou a pequenez da sua serva. Maria, humilde, recebeu o louvor, passou por ela e foi direto para Deus. Maria tem algo que pertence a ela e não pertence a Deus? Sim ou não? Eu vou repetir. Foi meio confusa a pergunta, né? Mas eu vou repetir a mesma pergunta. Maria tem alguma coisa que não seja tudo de Deus? Eu acho que não. Não tem. Tudo que Maria tem é tudo de Deus. Vou perguntar para você. Você tem alguma coisa que não pertence a Deus? Vocês mesmos. Deus. Tudo. Vamos cantar uma musicazinha bonita? Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo que a gente tem, a gente entrega para Deus. Essa música eu cantava quando eu estava desesperada no trabalho, que eu queria resolver os problemas. Eu saía do 14º andar cantando. Quando chegava lá no primeiro andar, eu tinha a resposta na cabeça. É isso mesmo. A consagração à Nossa Senhora. Na consagração à Nossa Senhora que a gente reza, né? A consagração, eu não lembro o meio da música. Vocês vão cantar junto comigo? Que vai poder lembrar. Aí vocês sabem de cor, isso aqui é famosa. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. Vocês perceberam que olha o que vocês cantaram? Eu me ofereço inteiramente todo a vós. Se a gente se entrega todo a Maria para ela poder entregar todo a Jesus, ela ia ficar com algo para si mesma? Se a gente que é fraco e pecador não quer ficar com tudo para a gente entrega tudo para Deus? Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Olha só, os nossos 5 sentidos. Tem uns que não aparecem aí, mas está falando dos nossos sentidos. O que são os nossos sentidos? É o nosso acesso ao mundo exterior. A gente tem acesso ao nosso mundo interior. Acesso ao mundo exterior, como é que eu tenho acesso àquilo que está fora de mim? Por meio dos sentidos. A visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Eu tenho acesso ao que está fora de mim. Eu estou pegando isso e estou falando, mãe, toma para a senhora. O que Nossa Senhora vai fazer com isso? Vai pegar isso que a gente está entregando para ela, ela vai se virar e falar, meu filho, toma que isso é seu, te pertence. É só uma forma de entregar de um jeito perfeito. Se a nossa entrega tem imperfeição, na entrega de Maria não tem. Você faz uma obra com amor. Vou dar um exemplo, cantar uma música. Canta uma música com amor. Só que não é um amor perfeito como o amor de Maria. Sim ou não? Não é um amor perfeito como o amor de Maria. Agora a gente pega essa ação de cantar uma música em amor a Deus, pega essa ação e entrega para Maria. Maria, mãe, eu te ofereço essa canção. A mãe pega e com o amor dela, ela oferece essa canção a Jesus.
Quem no final das contas recebeu a canção? Jesus. É isso que São Luís ensina no tratado. A mãe é um caminho perfeito. Se Jesus veio a nós por meio dela, é por meio dela que nós devemos ir a Ele. Certo? Aí talvez vai ter alguma alma que vai dizer: o único caminho para Deus é Jesus. Eu já escutei isso muito. Não existe outro intermediador. Não existe mediador senão Jesus. É isso mesmo. Mas e o mediador até Jesus? Precisamos, vai dizer São Luís, precisamos de um mediador para o mediador. Nós vamos até Maria para nos levar a Jesus. Jesus nos leva ao Pai. Jesus é o intermediador para o Pai. Maria é o intermediador para Jesus. Ou será que o Pai entregou Jesus diretamente para nós? Foi isso? Não. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por ela que ele deve reinar no mundo. No primeiro, essa aqui ainda é a introdução do Tratado da Verdadeira Devoção. E na introdução, São Luís ele vai mostrar quem é Maria. Ele vai mostrar só isso. Quem é Maria? Olha, eu vou dizer para vocês. O conhecimento sobre Maria que ele traz aqui nesse tratado é uma obra-prima. Toca profundamente o coração e nos faz compreender verdadeiramente quem é essa mulher. Porque, infelizmente, por diversas influências, a gente acaba tendo uma visão meio protestantizada de Maria. E a nossa visão em se tratando de Maria precisa ser uma visão católica. A visão católica. E a visão católica, São Luís apresenta no tratado. Como eu disse, ele leu todos os livros da época dele sobre Nossa Senhora. E ele pega todos aqueles livros, a verdade que tantos outros santos falaram sobre Nossa Senhora, a verdade da Sagrada Escritura. Esse livro é repleto de citação da Sagrada Escritura. Todos os santos eram exímios leitores da Sagrada Escritura. E São Luís amava e ensinava por meio da Sagrada Escritura. Tanto que um capítulo desse livro é ele explicando uma passagem bíblica. Né? Explicando uma passagem bíblica. Continuando aqui. Vocês vão lembrar muito bem desse lema, desse refrão, né? Totus tus. Nos últimos anos de vida, o santo fez pregações na diocese de Luçon e La Rochelle, a pedido dos respectivos bispos, abertamente contrários aos jansenistas, que era a heresia da época que São Luís combatia. No dia 28 de abril de 1716, enquanto participava de uma missão, São Luís Maria Grignon de Montfort faleceu de pneumonia, com a idade de 44 anos. Todo o povo se reuniu diante do seu leito de morte para receber a sua bênção. São Luís Maria Grignon de Montfort foi beatificado em 1888 pelo Papa Leão XIII e canonizado em 1947 pelo Papa Pio XII. O próprio Papa São João Paulo II, que o inscreveu no calendário geral da Igreja, em 1996, adotou para o seu pontificado o moto Totus Tus, extraído de sua espiritualidade. São Luís Maria Grignon de Montfort, fundador das Filhas da Sabedoria, em 1703, e da Companhia de Maria, em 1705,
É recordado pelos seus escritos marianos como o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, redigido em 1712. A obra permaneceu escondida em um cofre por 150 anos, ao ser reencontrada em 1842. Foi publicada no ano seguinte. Hoje é traduzida em inúmeras línguas por ser o ponto de referência da espiritualidade mariana mundial. São Luís, ele fala no tratado, ele meio que profetiza que o livro ficaria sumido. Ele diz no tratado que ele via Satanás investindo contra o livro e o autor do livro, que era ele mesmo, né? E o livro ficou escondido, ficou meio que abandonado por 150 anos. Todo teu. Todo teu. Totus tus é todo teu. Papa São João Paulo II era o lema de pontificado dele. Totus tus, todo teu. Era ele dizendo, eu sou todo teu, Maria. Era um Papa mariano. Gente, olha só, quando ele era padre, o livro de cabeceira de São João Paulo II, o padre Karol Wojtyla, era esse aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção. Era o livro de cabeceira dele. Ele trabalhava nas minas de carvão, jovem ainda, o livro dele era todo sujo, né? Onde será que foi parar esse livro, hein? Seria uma relíquia, né? E São João Paulo II, ele inclusive ele escreveu esse livrinho aqui, Rosarium Virginis Maria, uma carta apostólica sobre o Santo Rosário. Está falando sobre o Rosário, mas existe aqui, ele coloca muito da espiritualidade de São Luís, da doutrina de São Luís Maria Guignon de Montfort, nesse livro. Né? Como grande devoto da Virgem Maria, ele coloca também parte da espiritualidade nesse livro. Além do tratado, eu trouxe aqui duas edições diferentes. Esse aqui é o da Arca de Maria, Fraternidade Arca de Maria, que escreveu esse tratado, direto do francês, né, traduzido direto do francês. Esse aqui é da editora Cleofas. Esse aqui é comentado. Deixa eu só conferir se é o comentado mesmo, que eu tenho um outro lá. Esse aqui tem vários comentários também, várias referências, inclusive da tradição, né, do magistério, que papas falaram sobre o tratado. Em determinados trechos, os editores da Cleofas, eles apresentam conformidade com o magistério atual, né? Aquilo que o magistério tem falado e que ainda está em conformidade com o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Então, isso aqui é uma tradução muito boa, não somente para ler o tratado, mas para ler as notas que ajudam na leitura do tratado. Um resumo do tratado é esse aqui, O Segredo de Maria, também escrito por São Luís Maria Guignon de Montfort. É a doutrina dele sobre Nossa Senhora de forma resumida, sintetizada. Aqui ele fala também sobre a santa escravidão de amor, fala sobre a entrega total a Jesus por meio de Maria e tantas outras coisas. E tem esse livrinho aqui. A gente chama ele de o livrinho branco. O segredo da verdadeira devoção para com a Santíssima Virgem. Ele foi escrito por um beato, o beato Padre Júlio Maria Lombardi, e ele aprofunda teologicamente a consagração à Nossa Senhora. Ele apresenta diversos outros conceitos. O autor desse livro, que não é São Luís, esse livro não foi escrito por São Luís,
foi escrito por um outro beato. Escreveu obras belíssimas também, né? Ele escreveu um livro sobre a contemplação mística, a contemplação sobrenatural. É um livro de oração, basicamente para quem já está na contemplação. Não é para qualquer um a leitura do livro, não porque seja restrito, mas porque às vezes a pessoa vai ler e não vai entender nada, exatamente porque é místico, né? Mas quem tiver interesse de ler, é maravilhoso sim. Assim como aquele livro é escrito para quem está num nível bem avançado, esse livro aqui também é para quem está num livro um pouco mais avançado sobre a consagração. Esse livro aqui, de um modo especial, ele geralmente é recomendado para quem já é consagrado a Nossa Senhora. Quem não é consagrado pode ler? Pode. Não vai receber indulgência plenária. Indulgência plenária é só para o tratado, né? Mas esse livro aqui ajuda a compreender muitas outras coisas. Ajuda a compreender por exemplo, coisas que estão na doutrina de São Luís, mas que São Luís não trata, não aprofunda no tratado. O autor desse livro aqui aprofunda, né? Então, é um livro maravilhoso. Inclusive, nesse livro aqui, ele coloca muitos santos que não somente eram devotos de Nossa Senhora, mas eram consagrados pelo método de São Luís. Santos que a gente olha e fala, mas eu não sabia que esse santo era escravo da Virgem Maria pelo método de São Luís. E muitos santos são consagrados pelo método de São Luís. Amém? Agora eu lembrei que tem horas ali. Muito bem. Eu falei para você. Isso. Dando continuidade aqui, em que consiste a santa escravidão de amor? A total consagração a Jesus pelas mãos de Maria, ou santa escravidão de amor, é a entrega de tudo o que somos e possuímos à Virgem Maria, para que através dela possamos mais perfeitamente pertencer a Deus. Esse é o objetivo. Aqui está explicada a doutrina da santa escravidão de amor. Pertencer a Maria para mais perfeitamente pertencer a Deus. Eu me entrego a ela para eu estar mais entregue a Jesus. A finalidade desta total entrega a Nossa Senhora é nos unir a Jesus Cristo para que ela nos ensine a cumprir em nossa vida a vontade de Deus, fazendo-nos crescer na sua graça. São Luís chama a santa escravidão de amor de verdadeira devoção, simplesmente porque ela nos mostra quem é Nossa Senhora, qual o seu lugar no plano de salvação e a sua missão na vida da Igreja e de cada um de nós. Sua doutrina da santa escravidão nos faz ver e compreender que Jesus nos deu Maria como verdadeira mãe, mestra e educadora, a fim de que ela nos ensine a fazer tudo o que ele mandou. Do ponto de vista pastoral, a necessidade e eficácia da total consagração a Nossa Senhora são sempre atuais, uma vez que esta consagração e devoção não é mais que uma perfeita renovação das promessas do nosso santo batismo, recuperando a consciência de nosso estado de pertença a Deus. São Luís, de um modo especial, ele tinha um foco, primeiramente ele pregava para quem não era de Deus, para quem não pertencia à Igreja de Cristo, para quem não estava em comunhão com Deus. A pessoa se convertia, se apaixonava por Deus
e falava, eu quero ser santo. A pessoa falava, não, eu entendi já, o senhor já pregou, São Luís, o senhor já pregou e ensinou que nós nascemos para ser santos. Beleza, eu quero ser santo. Tentava ser santo, não conseguia. Via que não tinha jeito. Pecava, estava agarrado no pecado, agarrado no vício, agarrado nas imperfeições, não conseguia ser santo. O que São Luís ensinava para que a pessoa se tornasse santa? A santa escravidão de amor. São Luís ensinava a pessoa a se entregar totalmente a Deus, para que através da consagração da pessoa a Deus, a pessoa se tornasse santa. Amém? O Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís, nos ensina este caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegarmos a Jesus Cristo. Só um ponto importante, São Luís fala sobre isso no tratado. A consagração é um meio fácil. Por que é fácil? São Luís olhava os santos antes dele e viam a dificuldade que eles tiveram para se tornarem santos. Às vezes com penitências duríssimas. Tinham santos que faziam a chamada disciplina corporal. Eles se purificavam castigando o seu próprio corpo. Né? Outros santos não reconhecem tanto valor nisso. Outros santos ainda dizem que para eles já não servia mais nada, não funcionava mais para nada. Né? Foi um ponto de vivência, né, na história da igreja, foi vivido dessa forma, entretanto, alguns santos não encontravam, por exemplo, São João da Cruz ensina que não é muito bom, porque em alguns casos dá mais vaidade do que de fato santifica, essa questão de disciplina corporal. Ainda se usa, tá? Ainda em alguns casos, em alguns lugares se usa. Inclusive, uma coisa chamada silício. Vocês já ouviram falar? Silício é um objeto de metal, tem algumas formas diferentes e ele causa desconforto, em alguns casos causa dor. São Luís, inclusive, fala no tratado sobre silício, certo? O que o silício faz? Ele causa desconforto. A todo momento a gente está buscando conforto. Todo momento. E o silício se usava para causar desconforto, em alguns casos até dor, para causar um descontentamento e uma desconformidade, uma não conformidade. Funcionava muito bem para eles. Existem outros métodos mais recomendáveis para nós. Por exemplo, a doutrina de Santa Teresinha, que é uma grande mestra para os dias atuais, ela dá a solução para nós vivermos bem sem precisar do silício. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ia se sentar. Para que serve essa parte aqui de trás? Encostar as costas e relaxar a coluna. Ai, que vontade. Até foi embora a parte da dor. Gente, que bom. Santa Teresinha não usava isso. Ela ficava assim. E oferecia esse desconforto em amor a Deus. Gente, alguém não pode fazer. Se a pessoa tem problema nas costas, pode usar, não tem problema. Mas Santa Teresinha oferecia isso. Oferecia. O sapato dói, às vezes. Se é um sapato novo, você tem que lacear, não é? Primeira coisa que a gente quer fazer quando chega em casa, tirar o sapato, jogar para bem longe, às vezes pisar no chão frio, né? Os santos, eles olham para essas coisas e falam, olha, dá para oferecer 5 minutinhos a mais.
fica com o sapato 5 minutinhos a mais. E 5 minutinhos se oferece para Deus. Precisa tirar o sapato? Ou melhor, precisa fazer isso? Não precisa. Pode chegar em casa, tirar o sapato e ficar à vontade. Pode encostar as costas e ficar à vontade. Eu estou dizendo que os santos aproveitavam dessas situações para oferecer a Deus um gesto de amor. Tá calor? Geralmente a gente quer fazer o quê? Abrir a janela, ligar o ventilador, ligar ar-condicionado, quem tem. Tá com blusa de frio? Tira a blusa de frio para ficar à vontade. Né? E às vezes é por 2 minutinhos a mais. Eu quero abrir a porta agora porque está ventado, está calor aqui dentro e vai entrar um vento. Aí fala, esses 2 minutinhos eu ofereço para Deus. Passou 2 minutinhos? Abre a porta. Essa é a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nas poucas coisas, nas pequeninas. Gente, 2 minutos de atraso para abrir uma porta. É pouquinho, gente. Sabe o que... E simples, sabe o que os santos faziam? Ficavam ajoelhados por horas. A vida de Santo Antão ficava o dia inteiro em cima de uma árvore. Só comia se as pessoas dessem alguma coisa para ele. Eu não vou lembrar se foi Santo Afonso. Santo Afonso era um homem muito penitente. Eu não sei se foi Santo Afonso ou... Como eu vou confundir 2 santos, que às vezes eu confundo, então para não confundir eu não vou falar a história. Mas tinha um santo que ele ficava o dia inteiro sem comer. Quando ia comer, comia uma batata. Quando ele estava com muita fome, comia 2 e pedia perdão para Deus. Então, eles ofereciam sacrifícios muito grandes. Sacrifícios que talvez para nós pareça meio algo impossível. Mas sabe por que eles ofereciam esses sacrifícios imensos? Porque eles tinham muito amor e muita força dada por Deus. Ninguém consegue ficar o dia inteiro sem comer e comer só uma batata se não for por graça de Deus. A gente não pode confundir, somente achar que era só força deles. É Deus que nos dá força. Então, nas pequeninas coisas. Por isso que São Luís, ele diz, São Luís não conheceu Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, inclusive, era uma das santas que viveram a santa escravidão de amor. Era consagrada a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Fala isso aqui no livrinho branco. Na vida de Santa Teresinha também fala. Santa Teresinha, como uma boa escrava de Jesus por meio de Maria, sabia que existe um caminho fácil. É mais fácil ficar 2 minutos antes de fechar a porta ou fazer um jejum de 40 dias? São Francisco de Assis fez 39 dias de jejum e só não fez o 40º porque ele falou, eu não vou fazer igual meu mestre, porque eu posso ficar vaidoso. Eu não vou fazer os 40 dias. Ele pegou o pão e comeu. Ele estava sem fome nenhuma. Não precisa ficar 40 dias sem comer. Né? A igreja tem um jejum que pede. O jejum simples da igreja. Né? Então, são as coisas simples, as coisas fáceis que Nossa Senhora vai nos ensinando por meio da consagração. É um caminho curto, não é um caminho longo. Os santos que São Luís viu saírem de um estado de pecador público para homem e mulher santas, ele viu que foi um caminho curto, não demorou muito tempo.
É um caminho curto. Vocês vão compreender, não sei se vocês já são consagrados a Nossa Senhora, se vocês já leram o tratado, mas no tratado mostra, ele ensina. Tudo isso daqui, São Luís explica com muitos detalhes no tratado. Caminho fácil, curto, perfeito. Por que é perfeito? Porque foi o mesmo caminho que Jesus percorreu. O caminho que Jesus percorreu foi o caminho de Nossa Senhora. São Luís diz no tratado, Jesus, olha só essa frase, Jesus deu mais glória a Deus, sendo submisso a Maria por 30 anos, do que teria dado se tivesse convertido o mundo inteiro, pregando. Certo? São Luís diz isso no tratado. Por quê? Jesus foi imperfeito em alguma coisa? Não foi imperfeito em nada. E Jesus foi submisso a Maria por 30 anos. Lá no capítulo 2, se não me engano, lá de São Lucas, nós vamos ver a perda e reencontro do menino Jesus no templo. Estão lá Maria e José, junto com a caravana, seguindo viagem. 3 dias depois de percorrer, cadê Jesus? Caça de um lado, caça de outro na caravana, não está. Voltam para Jerusalém. Então, Jesus ficou no templo 6 dias. Foi 3 dias para ir, 3 dias para... É claro que eles voltaram com muito mais pressa, né? Pode ser que tenha sido algum dia a menos aí. Mas chegaram lá, e Jesus está no templo, conversando com os doutores da lei, respondendo e fazendo perguntas. Jesus vai e responde, por que me procuráveis? Não sabiam que eu devia estar nas coisas que é do meu Pai? Depois disso, o que a passagem bíblica fala? Jesus. Ele vai e volta só Jesus volta com eles. Eu vou ler aqui exatamente no texto. Jesus com 12 anos entre os doutores da lei. Versículo 48, capítulo 2, versículo 48, diz assim: ao vê-lo, ficaram surpresos. Sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, era submisso a Maria. Versículo 51. Amém? Essa passagem eu falo no meu rosário. São Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para ser imitador de Cristo tem que ser submisso a Maria. Será que algum protestante vai ver esse trecho da formação? Mas tudo bem. Então, o meio fácil, curto, perfeito, seguro para chegarmos a Jesus é a consagração a Nossa Senhora. E a vivência do nosso batismo.
Tornou-se então a via espiritual de muitos santos, que se fizeram escravos por amor de Maria Santíssima, e na escola de seu imaculado coração aprenderam a amar a Deus. Um dos maiores apóstolos dessa consagração foi o nosso querido São João Paulo II, que se fez escravo por amor quando ainda era seminarista, e de tal forma esta total consagração ordenou sua vida e missão, adquirindo como seu lema pontifical Totus Tuus. São João Paulo II foi testemunho vivo da eficácia desta consagração, no qual, falando do tratado, testemunhou em uma entrevista com André Frossard. A leitura deste livro marcou, na minha vida, uma transformação decisiva. Foi decisivo para São João Paulo II. E aqui nós temos os tópicos do livro. Eu tirei a parte da introdução, que eu comentei alguma coisa com vocês aqui em aula, mas o primeiro capítulo fala da necessidade da verdadeira devoção. São Luís, ele prova que isso é uma necessidade. Não é somente uma devoção a mais, uma devoção externa. Tipo assim, eu posso ser vicentino, eu posso ser carismático, eu posso ser da Legião de Maria e eu posso ser consagrado a Nossa Senhora. Não. Essa consagração é para todo mundo. Vai ser vicentino, vai ser da Legião de Maria, vai ser carismático, consagrado a Nossa Senhora. Até porque o batismo é para todo mundo. E essa devoção é a renovação perfeita das promessas do batismo. Segundo capítulo fala das verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. Tem verdades que a gente muitas vezes desconsidera. E por desconsiderar estas verdades, nós desconsideramos verdades sobre Jesus. Imagina saber que tem coisas sobre Jesus que eu não sei, ou não aprendi, ou não quero aprender, porque eu não concordo. Conhecendo a verdade sobre Maria, a gente conhece as verdades sobre Jesus e compreende, entende. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. É uma escolha. Ninguém é obrigado, mas todos são convidados a se consagrar a Nossa Senhora. Natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem Maria. O que é, em que consiste, qual é a substância dessa consagração? E os motivos que nos fazem abraçar esta devoção. Capítulo 5º. Capítulo 6º. Figura bíblica desta perfeita devoção. Rebeca e Jacó. Ele vai mostrar com exemplo bíblico como essa devoção é perfeita. Capítulo 7º. Maravilhosos efeitos desta devoção em uma alma que lhe é fiel. Tem efeitos maravilhosos. Se é fiel a essa devoção, os efeitos são visíveis para todos. Principalmente os efeitos interiores, que são visíveis somente para a pessoa. Capítulo 8º são as práticas particulares dessa devoção. Tem práticas interiores e práticas exteriores. Aquilo que só a gente sabe e aquilo que, além da gente, outras pessoas podem saber. Se eu pegar um rosário ou um terço e começar a rezar aqui, vocês também vão ficar sabendo que eu estou rezando rosário. Estou rezando o terço. Agora, tem práticas que são interiores. O Totus Tuus, que São João Paulo II deixou exposto, é algo que primeiro ele vivia no interior. Ninguém precisava saber disso. Tanto, a prova disso é que existem santos que são consagrados a Nossa Senhora por este método e a gente não sabe. Por que não sabe? Porque eles não se consagraram? Porque esconderam? Não, porque viveram muito mais as práticas interiores.
Certo? Aí tem o suplemento A. Aí entra as partes de preparação para a consagração e como viver essa consagração. Tem o suplemento A, modo de praticar essa devoção na Sagrada Comunhão. Gente, isso é extraordinário. Eu sou apaixonado pela doutrina de São Luís Maria Grion de Montfort relacionada à Santíssima Eucaristia. Olha só, por meio da Sagrada Comunhão e da devoção a Nossa Senhora, nós damos a Maria o mesmo presente que o Pai Celeste deu a ela. Quem se consagra a Nossa Senhora oferece a comunhão a Maria. Isso é uma coisa belíssima na consagração a Nossa Senhora. Os nossos méritos, naturalmente a gente acaba perdendo por diversos motivos. Quem é consagrado a Nossa Senhora não perde mais méritos. Não perde. São todos dela. A não ser que a pessoa explicitamente faça uma revogação dessa consagração. A pessoa fala, eu não quero mais. Caso contrário, você fez uma boa ação, você tem méritos por aquilo. Em próximos encontros eu vou tratar melhor sobre isso. Ou na própria leitura do tratado isso fica claro. Só que geralmente a gente faz alguma coisa que acaba perdendo esses méritos. São Luís vai chamar isso do nosso tesouro espiritual. Só que quando nós somos consagrados, nós entregamos a Nossa Senhora e ela não vai perder os nossos méritos. Certo? Por exemplo, uma boa ação que a gente faz, isso está na doutrina da nossa religião, da nossa fé, nós podemos oferecer os méritos, por exemplo, em reparação dos nossos próprios pecados. A gente faz um jejum e fala, Senhor, eu te ofereço esse jejum em reparação dos pecados que eu cometi. Daquele tal pecado. Os pecados que a gente comete precisam ser reparados, não somente perdoados. Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho, tem lá os seus 4 anos, de vez em quando ele vai para o quintal, pega uma pedrinha, joga um pouquinho para cima, joga mais para cima, joga mais para cima. Se ele pega essa pedrinha, joga na rua, bate no vidro de um carro e quebra. Aí o dono do carro vai e bate palma na minha casa. Ei, seu filho quebrou o vidro do meu carro. Meu filho, como um bom menino, ele vai chegar no moço e falar, moço, fui eu sim, me perdoe. Aí o moço vai virar e falar, minha criança, eu te perdoo. Você está perdoado. Agora, para ficar tudo bem, só conserta o vidro do meu carro e está tudo certo. O perdão não restaura o vidro do carro. O perdão é perdão mesmo, mas não restaura o vidro do carro. Vou dar um outro exemplo prático. Eu vou e cometo um furto na empresa que eu trabalho. Eu roubo R$1.000. Aí eu vou, dia seguinte, eu me arrependo profundamente, chego no dono da minha empresa e falo, olha, eu fiz uma coisa horrível, eu cometi um roubo, eu roubei a sua empresa, me perdoe. Ele, sendo um bom homem, de bom coração, ele vai dizer para mim o quê? Fernando, está perdoado. Fique em paz. Mas está faltando alguma coisa, não está? Cadê os R$1.000? Eu tenho que devolver, não tenho? Você quer perdoar a primeira coisa. Sabe qual é o nome? O nome disso é reparação. Na vida espiritual também precisa de reparação. Fernando, mas eu não reparei, eu fui perdoado. Beleza, eu não reparei. Isso na vida espiritual, se você foi perdoado e não reparou, para isso existe o purgatório. Você vai pagar tudo lá.
Você vai pagar tudo lá. Tem uma santa que ela escreveu um tratado sobre o purgatório, Santa Catarina de Gênova. As penas do purgatório são terríveis. Certo? Por quê? Porque a gente precisa purificar tudo o que não foi purificado. A gente precisa devolver tudo aquilo que não foi devolvido. Né? Se o meu patrão chega e me fala, Fernando, você está perdoado, mas cadê o dinheiro? Eu viro e falo, gastei. Ele vira e fala, então você vai receber uma punição para se purificar. Você vai trabalhar dobrado por um mês para me devolver os R$1.000. Tem punição ou não tem punição? Ou vai simplesmente falar, eu gastei o dinheiro. Ele vai falar, então tudo bem, não tem problema não. Pode vir aqui no dia seguinte começar a trabalhar, tudo tranquilo. Vai ter que pagar, não vai ter? Ou a gente paga aqui, ou a gente paga lá. Aqui a gente paga também pelos nossos méritos. Só que os nossos méritos, quando o Senhor é consagrado a Nossa Senhora, não são aplicados somente em nós. Nossa Senhora pega do tesouro dos nossos méritos e aplica para almas mais necessitadas. Às vezes uma alma no purgatório que vai ficar lá por muito tempo. E a misericórdia da Mãe pega os nossos méritos e aplica para ele. Fernando, mas Nossa Senhora vai usar meus méritos,